O Conexão ao Poder desse domingo está recebendo aqui, com muita satisfação, o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso, Rui Prado. Vem falando aí sobre os desafios do segmento, do setor aqui no estado. Eu toquei no assunto no bloco anterior, presidente, sobre o milho. Se fala tanto da soja, mas sabe-se que, por exemplo, ano passado, 22 milhões ou 22 milhões, 22 milhões de toneladas de soja foram colhidos no estado de Mato Grosso. E as pessoas, às vezes, não dão a importância que se deveria dar. A que se deve isso? Primeiro, Paulo, é uma questão até cultural nossa aqui do estado. Há 4 anos atrás, praticamente não se produzia milho. Nós descobrimos aqui uma nova tecnologia, isso é fantástico no mundo. Nós descobrimos aqui uma nova tecnologia onde se consegue plantar 2 safras no mesmo ano agrícola. Ou seja, nós produzimos soja na primeira safra e milho na segunda safra. Isso não acontece em outros lugares do mundo sem irrigação, só aqui no Centro-Oeste, principalmente no estado de Mato Grosso. Bom, a partir dessa descoberta tecnológica, vamos chamar assim, nós passamos a produzir milho quase igual a soja. Soja produziu um pouco mais de 24 milhões de toneladas e milho ano passado produziu um pouco mais de 22 milhões de toneladas. Então, realmente, nós já estamos quase igual nessa produção. Mas, infelizmente, aqui no Mato Grosso, o consumo é algo em torno de 3, 4 milhões de toneladas. E por que não se industrializa o milho? Vou chegar lá. O milho é uma questão cultural também. O milho, e vai acontecer agora no estado de Mato Grosso, já tem 2 indústrias produzindo álcool a partir de milho e produzindo alimento, o resíduo dessa produção do milho também produz proteína para tratar animais. Então, quando você quando você põe 1 tonelada de milho nesse processo industrial, 33% vira álcool, 33% vira proteína animal e 33% vira gás carbônico. Isso de uma maneira geral, lógico que eu estou arredondando os números aqui. Então, na hora que houver os investimentos para a produção e industrialização do milho aqui também no nosso estado, com certeza vai ficar muito mais sólida essa produção, porque hoje nós temos que exportar 80% do milho que é produzido aqui, 70%, 80% do milho que é produzido aqui. Isso, com a logística que nós já falamos aqui, precária, realmente fica difícil. E uma outra questão que eu sempre gosto de colocar na mesa também. Nós aqui no estado de Mato Grosso, aqui em Cuiabá, nós comemos muito pão de trigo. É isso. Trigo é uma grande cultura que não se desenvolveu aqui no estado. Eu acredito que ainda vai ter variedades de trigo, já existem pesquisas para isso também, para se desenvolver. Mas por que nós não comemos o pão de Cuiabá, do Mato Grosso, do Centro-Oeste, de milho? Eu já comi pão de milho, achei uma maravilha, gostoso, um alimento importante. O México criou seu povo no milho, o México é o berço do milho. E aqui, nós com uma produção enorme dessa de milho, comemos pão E tá faltando francês de trigo. Presidente, falta o quê? Essa industrialização não acontece por quê? É o governo federal também que está, ou que estaria ausente aqui no estado nesse segmento? Nesse ponto, eu não acredito que a gente tem que pôr a culpa toda no governo. Eu acredito que é uma questão cultural. Nós fomos colonizados por portugueses que com certeza trouxeram o pão francês, acredito que foi mais ou menos por aí. E o pão francês era feito de trigo lá na Europa, e aí se plantou trigo no sul do país, e essa coisa vem culturalmente assim. Mas a gente tem que parar e pensar, por que não? Aí entra o governo, por que não fazer políticas públicas que incentivem a produção de pão a partir de milho? Nós temos a matéria-prima aqui em grande quantidade, em grande escala, e o cidadão muitas vezes não tem acesso a esse alimento rico, alimento nobre. Milho é o alimento mais consumido no mundo. Por que não nós não consumirmos isso também no pão? Então é uma questão, Paulo, cultural, e eu acredito que a partir desses programas, a partir dessa sensibilidade das pessoas, é que começa a se mudar uma questão como esta. Presidente, o senhor considera que o segmento do agronegócio aqui em Mato Grosso vem conseguindo transmitir para a sociedade, para a população, a sua importância, até em função de questionamentos comuns que nós ouvimos no dia a dia, de que há essa produção fantástica, há uma exportação monstruosa, mas a exportação é desonerada em função da Lei Candir, e isso não retorna na ponta em formato de benefícios. O senhor não acha que o segmento deveria fazer alguma coisa mais efetiva nesse sentido? Por exemplo, a questão do trabalho escravo também, que é muito associado ao segmento de agronegócio
e passa uma imagem horrível, né? Não estaria na hora do segmento começar, de alguma maneira, a se movimentar para mudar um pouquinho essa percepção? Essa é outra história que já passou da hora. Na verdade, nós temos uma dificuldade de mostrar as qualidades da produção e do resultado dessa produção aqui em nosso estado. A gente trabalha com isso, a gente procura entender isso, mas eu gostaria de fazer uma breve explicação. É uma questão cultural também. Nós viemos de um país onde a colonização portuguesa que aqui chegou investiu primeiro na cana-de-açúcar. Bom, primeiro extração de madeira, mas vamos já para a produção agrícola. Primeiro cana-de-açúcar. E essa cana-de-açúcar era gerida pelos barões da cana, depois passou o café, os barões do café, e isso tudo era feito, esse trabalho, com a mão de obra escrava. Então nós tínhamos aquela imagem, e foi verdade, isso foi real, nós tínhamos a imagem do feitor, a imagem do fazendeiro lá truculento, né, fazendo a sua produção a qualquer custo, não respeitando as condições sociais humanas. E isso vem de lá para cá, isso não faz muito tempo no Brasil. Recente, se nós fizermos um resgate, é isso aí. Cento e poucos anos acontecia isso no país. Mas de lá para cá, vamos dizer assim, no meio do tempo entrou também aquela história do Mazzaropi, vamos falar assim, do Jeca Tatu, aquele produtor que alheio a todo tipo de tecnologia. Então isso foi impregnando na sociedade, mas a gente precisa mudar isso hoje. A tecnologia utilizada aqui no Mato Grosso, quero só falar isso, nós não perdemos mais dentro das fazendas para lugar nenhum do mundo. Eu já tive a oportunidade de pôr o pé nos 5 continentes do mundo. Não existe tecnologia mais avançada do que aqui no estado de Mato Grosso. Não existe, do ponto de vista da agricultura e até mesmo da pecuária. Quando nós recebemos todas as semanas, quase todas as semanas, equipes de estrangeiros, pessoas que vêm visitar o Brasil. E a gente tem um programa, anda com essas pessoas, mostra o estado como é que é. Os americanos que vieram semana passada aqui ficaram de boca abertas quando viram como nós produzimos aqui. Então, a imagem está mudando. Agora está mudando de uma forma lenta, de uma forma devagar, mas, de novo, nós aqui que ocupamos a mídia, vamos dizer, vocês que têm um programa, eu acredito que isso é uma obrigação, da gente mostrar para a população que hoje se usa tecnologia, que respeita o meio ambiente, que é socialmente correta, que é sustentável, que é economicamente sustentável. É esse o padrão da agropecuária mato-grossense. Agora ainda em relação a esse tema, presidente, o juiz Julier, juiz federal que esteve recentemente no nosso programa, ele fez uma metáfora curiosa. Ele disse que o segmento do agronegócio, ele considerou o segmento do agronegócio como um irmão mais velho. Aquele irmão mais velho que é criado, que tem condições de estudar, daí o pai chega, você está formado agora trabalhando, está na hora de se ajudar o seu irmão mais novo. E ele disse que o segmento do agronegócio seria o irmão mais velho, que precisaria fazer um pouco mais para ajudar Mato Grosso, sobretudo nas questões sociais. Se engajar mais em projetos, né? Trabalhar de uma maneira mais coesa com o segmento político. O senhor concorda com ele? Concordo. Nós tivemos uma boa conversa, inclusive, com o juiz federal Julier. Explicamos para ele o agronegócio, ele é uma pessoa aqui da Baixada Cuiabana. Acredito que a gente superou inúmeros obstáculos, ele entendeu, ele compreendeu, porque as pessoas entendem a partir do momento que conhecem. Quando você não conhece algo, você não compreende, você não entende. Quando você passa a conhecer, você passa a gostar nesse caso. E realmente, eu acredito que precisa ser feito mais ações sociais, mas eu queria citar algumas que a gente faz aqui. Lógico que é uma iniciativa, tem que melhorar muito. Nós ajudamos o ano passado muito no Hospital do Câncer, aqui do estado de Mato Grosso. O setor ajudou, foi capitaneado lá pela ProSoja, o presidente Carlos Favro. Nós temos um programa de equidioterapia. São pessoas, geralmente crianças, mas tem adultos também, que são pessoas especiais, que não têm coordenação motora. Elas trabalham, nós temos, acredito que em torno de 15 projetos no estado que trabalham todos os dias com deficientes físicos, com os animais. Nós vamos fazer um programa agora para a Copa, que vai ser tipo um museu. Nós estamos, isso está na fase de projeto, até lá para a gente pôr isso na rua para andar. Nós queremos mostrar a história da agropecuária, do agronegócio no estado de Mato Grosso.
E queremos mostrar, quando falar da Copa, não, mas não vou mostrar isso para alemão, para francês, não. A intenção, lógico, vamos receber os nossos visitantes, mas a gente quer mostrar para a grande população aqui da Baixada Cuiabana. A população que está aqui há muito tempo, mas muitas vezes não conhece o alto grau tecnológico de eficiência, eu volto a frisar, social, ambiental e econômico que tem no interior do nosso estado. Presidente, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto. O Pacheco tem, depois que descobriu que é o maior comedor de soja de Cuiabá, ele tem mais perguntas para fazer, mas eu quero abordar um outro assunto aqui. E ele está assim, bem fortinho. Ele descobriu agora que é o maior comedor de soja. Está avantajada. A gloriosa FAMATO, o que está fazendo o que diz respeito aos agricultores, pequenos produtores lá de Suiamiçu, nessa polêmica envolvendo os índios, considerando também que existe uma legislação federal muito rígida, e esses produtores, esperam muito da FAMATO. Afinal de contas, haverá uma judicialização? A FAMATO trabalha isso ou estaria assistindo de longe, de braços cruzados? Presidente, completando a pergunta do Paulo, a reportagem do Olhar Direto esteve lá em Suiamiçu e os agricultores disseram o seguinte: nós não invadimos, nós fomos convidados pelas autoridades, pelo governo, para vir produzir em Mato Grosso, naquela região. Não foi uma invasão, não foi tomada de assalto dos povos indígenas. Eles foram convidados para vir produzir, né? E a FAMATO, que é defensora legítima, né? Legítima dos produtores rurais, percebe-se, salvo engano de minha parte, se eu estiver fazendo um mau juízo, o senhor me corrija, percebe uma defesa tímida da FAMATO, desses agricultores, desses produtores rurais que foram escorchados, escorraçados de uma área para a qual eles foram convidados para produzir. A FAMATO está tímida, presidente? De hipótese nenhuma. A FAMATO, no primeiro momento, e está assim até hoje, primeiro nós temos que chorar com essas pessoas, dar o ombro amigo para chorar com essas pessoas. Posso até estar sendo aqui meio enfático, mas é muito pouco que se consegue fazer. Infelizmente, em nosso país, existe uma ideologia, e essa ideologia está impregnada no governo, no executivo, de fazer com que haja ampliação de reservas indígenas. Vocês devem estar acompanhando, todos acompanham aqui, lá no Mato Grosso do Sul, o conflito que existe lá. Lá no Maranhão, há poucos dias também, um conflito muito... Roraima, enfim. Em todo o Brasil existem esses conflitos. Na Bahia também. Na Bahia também. O que nós estamos fazendo, com relação a Suiamiçu, eu estive lá por 2 vezes. É muito provável que a gente vá lá de novo agora por conta dos produtores estarem voltando para aquele lugar. O que ocorre lá é que tem uma decisão judicial. Ao meu ver, uma decisão judicial equivocada. Uma decisão judicial que não precisava ser nesta forma. A decisão judicial que tem lá, ela não é a última decisão, ainda cabe recurso e assim mesmo o juiz mandou que aquelas pessoas saíssem de lá. E para isso, eu liguei na Presidência da República, vou contar depois um fato para vocês, e para isso a União utilizou a força, utilizou a truculência, colocou lá a Polícia Federal, colocou lá a Polícia Rodoviária Federal, colocou lá a Força Nacional, enfim, usou de todo o seu aparato bélico para tirar aquelas pessoas de lá. Eu estava em Juína o ano retrasado, na virada do ano retrasado para o ano passado, lá com uma família, tem um cunhado que mora lá, e recebi um telefonema de 2012 para 2013. Recebi um telefonema lá do Poço da Mata, de uma senhora, dizendo que tinham acabado de soltar uma bomba na padaria. Isso era entre Natal e Ano Novo. Então, além do Estado brasileiro constituído, usar a truculência, usar a força, usou a estratégia também de final de ano, onde nós todos estávamos nos confraternizando, estávamos com o espírito voltado para Deus na medida em que o Natal comemora o nascimento de Cristo, estávamos com o espírito voltado para o novo ano que ia se iniciar, estava lá a Força Nacional tirando aquelas pessoas. E o que nós estamos fazendo? Nós interagimos muito no Congresso Nacional, a gente tem uma conversa muito boa na Frente Parlamentar da Agricultura, inclusive o deputado Homero Pereira era o presidente dessa Frente Parlamentar, e nós conseguimos agora, no final do ano, agora no final do ano de 2013, nós conseguimos que o Congresso instalasse a comissão especial para tratar a PEC 215. A PEC 215,
é um projeto de emenda constitucional que vai tratar de ampliação ou diminuição, quero até dizer assim, de reservas indígenas. Mas assim, tratar vai de dar- demarcação de terras E vai indígenas. dar ao Congresso a legitimidade para arbitrar sobre as novas áreas indígenas, tirando da FUNAI. E eu Seria queria, isso. e eu queria complementar, essa é a nossa intenção. E eu queria complementar ainda mais. Eu tive em Sinop, no final do ano passado também, onde teve um evento lá, e o evento no qual eu era um dos palestrantes era justamente sobre a questão indígena, e eu levei uma pesquisa. Eu tive uma discussão, nós tivemos uma discussão com uma pessoa da FUNAI, um representante da FUNAI. E eu levei uma pesquisa da Datafolha, encomendada pela CNA, pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, que mostra as características dos índios. Por incrível que pareça, o representante da FUNAI falou que não conhecia a pesquisa e nem conhecia os índios de uma forma profunda. Conhece as pessoas, mas não conhece o que eles pensam. A FUNAI reconheceu isso lá em Sinop. Mas eu mostrei as pesquisas. 62% dos índios têm telefone celular. 50% dos índios, estou falando a nível de Brasil, 50% dos índios têm televisor. 40% dos índios querem cursar curso superior, têm vontade de cursar o curso superior. E por aí vai. 60% dos índios também querem ter acesso à saúde. Essa pesquisa está disponibilizada no site da CNA e da FAMATA. É uma pesquisa de mais de 100 folhas. A grande maioria dos índios querem acesso à saúde, querem remédios, querem ser atendidos por médicos, querem ser internados. Os índios querem segurança e por aí vai. Você sabe quantos por cento dos índios querem ampliação de reservas indígenas? 1%. De acordo com essa pesquisa. De acordo com essa E pesquisa. esse é o único foco da FUNAI, porque como o senhor mesmo disse, os índios estão morrendo aí por alcoolismo, por doenças, prostituição e a FUNAI só pensa em ampliar as reservas. E eu Mas a sempre resposta digo, prática, desculpa, presidente, se eu estiver sendo mal educado com o senhor, a resposta prática, direta e objetiva. A FAMATO tem um departamento jurídico bastante capacitado. Esse departamento jurídico está agindo em defesa dos agricultores de Suiamiçu, está agindo em que estágio, em qual vara, em Cuiabá, em Brasília, como que está sendo feita essa ação prática, por favor. vou te dar a resposta em dois pontos. Primeiro, nós estamos agindo no legislativo. Muito fortemente, fomos protagonistas na instalação da Comissão Especial da PEC 215. PEC 215. Na parte jurídica, nós estamos tentando achar a brecha para resolver o problema de forma jurídica, que não é fácil. Inclusive, nós estamos nesse momento agora, eu não sei ainda que instrumento jurídico vai ser utilizado lá nesse caso, mas o conceito não é na própria questão da terra em si, que tem índices de fraude naquele processo lá, mas no abandono do Estado das pessoas. Nós estamos achando um modelo jurídico de responsabilizar a União por ter deixado aquelas pessoas à míngua. Eu estive lá no município de Alto da Boa Vista, estive conversando com um médico local lá, ele me dizia, isso foi no final do ano passado, ele me dizia que já tinham morrido 24 pessoas por conta daquela retirada daquelas pessoas. Consequência Daquele ato lá. Então, Pacheco, infelizmente, nós não temos o poder da caneta para falar assim, resolve isso, volta todo mundo e acabou o problema. Porque a gente Agora, tem a notícia de suspeita, de sobreposição de mapas, de que tirou pessoa de área errada, mas assim, a gente não tem Pacheco, a prova. eu vou te dizer, é uma informação que chega, mas quem tem condições de fazer essa checagem de mapa, do mapeamento, é a FUNAI, é a FAMATO, é o governo de Mato Grosso, é o Poder Judiciário. Nós podemos noticiar eu vou te dizer o tamanho desse negócio. Eu vou defender aqui. O governador Silval Barbosa, ele foi lá ele entrou na questão. Eu tive em algumas reuniões com ele em Brasília, no Ministério da Justiça, na Casa Civil. Ele propôs aos índios, ele ofertou uma área de terra maior do que inclusive a área em questão. Parte dos índios aceitaram, parte dos índios não aceitaram. E o que aconteceu? O governador, eu estou falando do governador do estado de Mato Grosso, o estado que está sendo afetado. E o governador Silval trabalhou nessa questão. Vou defender ele aqui nesse ponto, não tem por que você falar diferente. Pois é, presidente. Nós não conseguimos reverter aquela situação lá. Vou te citar um exemplo que está acontecendo no nosso país.
lá na Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. Eu estive lá, eu fui lá em Pacaraima, conversei com o prefeito na época, que hoje é deputado federal, o Quartiero. Naquela época, o Supremo Tribunal Federal, ele poderia ter feito uma demarcação de terras indígenas em ilha. O que seria isso? Ele deixava os não índios trabalhar na terra e, ao mesmo tempo, ele demarcava as terras indígenas ao redor daquelas terras que poderiam, eram cultivadas com arroz. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Eu estou dizendo aqui da Suprema Corte Brasileira. E, como é que fala, decisão judicial tem que se respeitar. Agora, o que o Supremo Tribunal fez? Foi lá e demarcou, tirou aquelas pessoas de lá. Eu conheço uma das que saiu, que hoje é deputado federal, o Quartiero, que veio aqui também na Gleba Suemi Sul, deputado federal, e não conseguiu reverter esse fato. Então esse fato é realmente sério. Eu acredito que isso tem que ser resolvido na forma republicana, que é o Congresso Nacional votar a PEC 215 e resolver isso de uma forma... Pois antes de ir para o intervalo comercial, eu preciso apenas dar uma arrematada aí no que se diz respeito às questões. Nesse momento, nessa noite de domingo, hoje, dia 2 de fevereiro, aquele agricultor, aquele produtor que está lá no Suami Sul, agoniado, esperando uma ação direta da FAMATO, não poderia contar, num curto espaço de tempo, com ações judiciais. Está me dizendo isso, que é complicado, que a legislação ela é muito complexa. Hoje, esse agricultor que está em prejuízo lá em Suami Sul não poderia contar com a FAMATO do que diz respeito à questão jurídica. O produtor que está lá, ele sempre está contando com a FAMATO. Nós fomos para Brasília. Mas de imediato, assim, para resolver? Duas ou três vezes, conseguimos locar o ônibus, colocamos as pessoas dentro, fomos lá em Brasília fazer as manifestações. Agora nós temos que entender um negócio. Nós quatro aqui, quem está nos ouvindo e nos vendo. Lá existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Qualquer brasileiro que for lá e o Supremo Tribunal Federal mandar tirar de lá... Cumpra-se. Vai acontecer morte. Eu falei isso na presidência da República, eu sou conselheiro, faço parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da presidente Dilma. Falei no conselho, na época da extrusão que fala, na época que tiraram as pessoas... Desintrusão. Eu falei que ia morrer gente. Eu achava que ia morrer gente lá. Morreu depois. No momento aquele não morreu, que eu já até relatei aqui. Depois morreu. Mas eu achava que iria morrer gente. Agora, como é que um cidadão que foi desarmado, vamos falar a verdade aqui, por lei, nós fomos desarmados por lei, vai enfrentar uma decisão judicial sendo executada pela Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal? Me diz como é que o cidadão, como é que a FAMATO, uma instituição quarentona, já tem mais de 40 anos, vai agir num caso desse? É indo para Brasília, conversando com os parlamentares, tentar resolver a coisa de uma forma republicana. Eu não posso pregar aqui, eu seria daqui preso e algemado. Eu não posso pregar aqui um confronto, num caso desse, uma guerra civil num caso desse. Agora, eu tenho medo que isso pode acontecer. Lá em Mato Grosso do Sul, tem produtores lá, tem fazendeiros lá, que já disseram que não sai de suas terras se não for morto. Eu vou contar outra que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Eu converso muito com o presidente lá da federação. Eles resolveram fazer um leilão de animais, todo mundo ajudar, cada um coloca um boizinho lá, faz um leilão, pega esses recursos, reúne esses recursos e faz a defesa dos produtores na questão indígena. Defesa que eu falo, contratar advogado, a parte jurídica. A parte jurídica, toda a história que tem que ser feita. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública lá, proibiu a realização do leilão. Cassou-se teve uma liminar, cassou-se essa liminar, aconteceu o leilão. Mesmo assim, bloquearam o resultado financeiro desse leilão, está bloqueado até hoje lá. Então, nós estamos tratando um assunto aqui que o Brasil precisa resolver agora em 2014, porque senão vai morrer gente. Esse é o presidente da FAMATO aqui conosco no Conexão do Poder, que a gente volta daqui a pouquinho, em 1 minuto, após o intervalo comercial.